Alô, meus queridos amigos, sejam bem-vindos. Nosso canal interativo hoje respondendo a sua pergunta que você manda aqui pra gente. Você que gosta de aprender, de ser mais sábio todos os dias, estamos aqui crescendo junto. Obrigadíssimo pela sua presença, muita luz para você. E ó, quer que eu responda essa pergunta? Vamos conversar sobre a sua questão? Ou você quer contar a sua história de superação? Manda um e-mail para atendimento@meidecaminha.com. Nós vamos falar com você, tá legal? Você tanto pode participar comigo aqui conversando, ou então você pode só mandar a sua pergunta e eu vou responder aqui como você tá vendo, tá legal? Olha, se você não é inscrito aí no nosso canal, clica aí no nosso canal para você se inscrever, tá legal? Hoje, quem mandou a pergunta foi a Noêmia e ela pergunta, olha que interessante, ela pergunta assim, ó, como vencer o medo, a angústia, a ansiedade, a falta de ar e a obsessão? Gente, olha quanta coisa. Minha querida Noêmia, é o seguinte: não é possível a gente resolver tudo isso de uma vez, tá legal? Por quê? Porque o medo, a angústia, a ansiedade, tudo isso faz parte do ser humano, entendeu? Faz parte do nosso viver. O problema é que a gente não gosta de sentir essas sensações e também não sabemos lidar com elas. Esse é o grande problema. Porém, vamos entender uma coisa antes, tá? Você não pode, por exemplo, você não pode proibir que isso aqui surja em você, mas você pode melhorar a forma como você reage diante disso. E aí sim você se torna uma pessoa mais sábia. Então, por exemplo, o medo. O medo, ele é bom, porque o medo do julgamento da outra pessoa, ele faz a gente ser um pouco mais cuidadoso. A gente, por exemplo, tem medo de perder alguém, medo de que alguém morra. O que que faz eu fazer? Me faz cuidar melhor dessa pessoa. Se eu tenho medo de morrer, eu também vou ser mais cuidadosa nos lugares onde eu vou, vou ter mais cuidado com a minha saúde. Então, você percebe que o medo, ele tem uma função positiva, porque ele sempre vai trazer esse contraponto. Por exemplo, eu tenho muita medo de passar vergonha, né? Então, isso vai fazer com que você desenvolva a coragem, tá? Então, você pode perceber que todo medo, ele vai trazer também os seus benefícios. E a angústia, por exemplo, a angústia, ela vai fazer você pensar. A angústia vai fazer você refletir sobre as suas ações. Será que eu estou sendo coerente? Será que eu não estou sendo coerente? Porque a angústia é aquela sensação assim de que alguma coisa não está boa, sabe? Ou eu fiz alguma coisa não está legal. Ela me gera às vezes culpa. Alguma coisa não encaixa ali na nossa vida, então a gente sente angústia. Alguma questão que a gente precisa resolver, mas ai, dá um medo de resolver, né? Então, tudo isso são questões que vão te mostrando o que você precisa enfrentar. Então, às vezes, você tem uma dificuldade de lidar com problemas da vida. Então, é por isso que você sente angústia. Aquelas pessoas que já estão acostumadas a resolver problemas, elas não vão sentir essa angústia, elas simplesmente vão olhar o problema e falar, ó, resolve assim, resolve assado, isso aqui não dá para resolver, fala lá com fulano, assim. Entendeu? Então, assim, a gente vai é, nós vamos crescendo a partir do momento em que nós começamos a lidar melhor com essas emoções, tá? Então, por exemplo, a ansiedade. A ansiedade, a falta de ar, os pensamentos obsessivos, eles são sintomas, tá? E eles vêm da onde? Eles vêm do nosso medo, ok? Então, o medo de não dar certo, ele gera uma preocupação, ou medo de morrer, ou medo de morrer, gera uma preocupação com relação à doença, tem medo de ficar doente, né? O medo da doença vai fazer você sentir ansiedade, aí daqui a pouco teu coração tá batendo forte, aí daqui a pouco você tá sentindo trocentos sintomas, então a tua mente vai criando aquela coisa toda. Então, o que que você precisa aprender com isso? Aprender a viver melhor. Porque não basta só você ter medo da morte, porque a morte é certa, ela vai acontecer. Então você tem que aprender a viver melhor. Então todos os sentimentos negativos, eles vão trazer as virtudes que o teu espírito está precisando aprender. Percebe isso? Tá? Então, eu estou querendo dizer com isso que você não precisa querer se livrar disso, até porque são questões humanas, né? É, Olha o cara aí batendo, né? São questões humanas, então não tem como você sumir com isso, porque senão você vai deixar de ser ser humano, você entendeu? Tá? Então, eu entendo que é ruim sentir essas emoções, tá? Mas
é importante que você aprenda a lidar com essas funções que eles têm no nosso corpo, tá? Então é o seguinte, por exemplo, é que nem febre. É ruim ter febre? É. Porém, quando você tem febre, ela está tendo uma função. A função é de trabalhar o seu sistema imunológico, de matar aquele vírus ou aquela bactéria, aumentando a temperatura do seu corpo. Por exemplo, diarreia é ruim, mas quando você tem uma diarreia, significa que teu corpo está expelindo bactérias ruins ou alguma coisa que não te fez bem. A mesma coisa é o vômito. Vomitar é ruim, porém, o vômito ele ajuda você a expelir aquilo que está te fazendo mal e não deixando ali, contaminando ainda mais o seu corpo. Então você percebe que tudo que tem a parte ruim tem a parte boa, tá? Então, quando nós entendemos essa função, aí sim, nós já estamos começando a trabalhar a lapidação do nosso espírito, a nossa verdadeira inteligência, a nossa verdadeira sabedoria. Porque a partir do momento em que você sabe as causas, os sintomas, você sabe como se prevenir, você sabe como lidar com aquilo sem desesperar. Então, uma pessoa que não entende, por exemplo, da função da febre, quando começa a ficar com febre, já começa a ficar desesperada. Enquanto que a pessoa que entende o processo da febre, ela vai olhar para aquilo e vai falar, calma, que vai passar. Ela vai monitorar aquilo, ela entende daquilo e nos espera, porque se assim fosse, os médicos estavam tendo ataque cardíaco quanto a direito, a torta é direito, né? Por quê? Porque imagina, ele tá vendo todo mundo com febre ali, tá vendo todo mundo passando mal, com fratura exposta e tudo mais. Se ele também desespera, então aí não tem cura, não tem solução, tá bem? Então, a mesma coisa, Noêmia. A gente tem que aprender que todo mundo tem isso, todo mundo tem sensação ruim, porém, algumas pessoas vão passar por isso de uma forma mais tranquila, porque aprenderam a lidar com isso, tá? É impossível você ter uma vida sem ter um pouco de ansiedade. A ansiedade, ela vai sempre acontecer quando você está diante de uma situação diferente e perigosa, às vezes, para você, né? Pode até ser uma entrevista de emprego, mas se você está precisando muito daquele emprego e você não pode perder aquilo, aquela oportunidade, você vai se sentir mais ansioso. Mas é porque aquilo é importante para você. Então, aquilo diz: olha, isso é importante. Então, você não vai desleixada, não vai chegar atrasado. Você vai se prevenir para resguardar aquilo que é importante para você. Agora, quando é o transtorno de ansiedade, aí já é uma doença, é quando você realmente perde totalmente o controle disso. Os pensamentos catastróficos, eles simplesmente invadem teu pensamento e aí você precisa de ajuda médica, tá? Aí já é uma coisa diferente, já extrapolou a normalidade. E aí você vai ter que buscar um psicólogo, um psiquiatra, algum tratamento para você conseguir voltar pelo menos ao normal ali, tá legal? E conseguir pensar e isso não te afetar assim nas atividades do dia a dia, tá legal, Noêmia? Então é isso, meus queridos amigos. Então me conta aqui se você tem ansiedade, me conta se você já passou por situações assim, né? E me conta o que você achou, né, dessa conversa aqui com a Noêmia, a partir dessa mensagem da Noêmia, tá legal? E inscreva-se também nos outros canais, que é do Instagram. E se você quer um processo de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, com muitas técnicas e ferramentas, para você ser o seu próprio mestre, o seu próprio psicólogo, tá? Eu vou te ensinar uma série de técnicas de autoconhecimento que você pode fazer sozinho. É claro que se você está num processo mais crítico e tudo mais, isso não vai substituir uma terapia com psicólogo ou um tratamento e tudo mais, mas vai te ajudar a ter várias respostas que vão te ajudar a ter essa paz de espírito com você, tá legal? Então escreva para atendimento@meiricaminha.com ou então vai lá no meu site meiricaminha.com, processo de mentoria, tá bom? Ó, beijo para você, fica com Deus e até a próxima. Manda sua pergunta.